A alegria de ver os irmãos. Ué, mas aí, porque acabou projetando, ó, o projetando tá ali ainda, gente, né? Por quê? Eu falei, não, eu vou fazer um pós-projetando, né? Mas, então vamos lá. O que eu queria compartilhar com os irmãos hoje, né, tem a ver com... Porque hoje é a última sexta-feira do ano de 2025. A ficha caiu sobre isso? Sim. A minha não, tipo... Pra mim ainda ia ter semana que vem, não, mas não, a gente já tá já é dia 20... Que dia é hoje, gente? 27, né? 26? Tô meio perdida no tempo. Mas, então, eu assisti um vídeo, e provavelmente todos aqui assistiram. Uma mulher, ela estava orando, né? Ela estava de joelhos orando, e dava pra ver que ela estava dentro de uma loja. E a frase lá dizia que ela, antes de abrir a loja, ela estava entregando, né, o dia de vendas ao Senhor e clamando, né, pedindo a Deus. Mas o que eu achei interessante nesse vídeo, porque eu já tinha visto esse vídeo em outro contexto, mas nesse contexto que eu vi hoje, foi o seguinte: a pessoa que fez o react, ela fez uma observação muito inteligente. Ela falou assim, olha, ela estar orando assim faz muito sentido e é muito inteligente da parte dela, mas o que ela fez? A loja tem estoque. Então ela fez a parte dela de colocar o suprimento lá dentro, né? Ela tem funcionários, então ela também planejou a respeito disso, né? E então o enfoque dessa pessoa no React é o quê? A gente, muitas das vezes, a gente pede, mas a gente não planeja, a gente não prepara. E aí, se não acontece, a gente acaba se frustrando, a gente ainda culpa Deus, né? Quando na verdade Deus nos deu inteligência, Deus nos deu capacidade e etc. Dinheiro é outro assunto. Mas o enfoque está nisso daqui. O projetando, por que eu quis fazer um pós-projetando 2026? É porque nós pedimos, nós oramos no nosso prospecto, pedindo para Deus abençoar, né, os planos e projetos, os desejos que nós temos para o ano de 2026. Mas, e você e eu, o que nós estamos fazendo para que Deus abençoe isso? E eu não estou falando sobre ser dizimista, eu não estou falando sobre ser uma pessoa boa, eu estou falando sobre nós planejarmos. Como é que nós vamos nos preparar para que Deus possa nos abençoar? Então, nas últimas pregações, tem sido falado, né, sobre processos. Então, nesse processo da gente ser abençoado, da gente alcançar as nossas bênçãos, o que é que nós estamos fazendo para projetar isso, para planejar isso? E hoje, então, nós vamos fazer uma dinâmica assim, Diaconisa, a senhora pode distribuir? Eu espero que vocês tenham trazido a caneta de vocês, porque eu só tenho essas aqui, esse tanto. Em que eu vou dar 10 minutos para que os amados leiam e já comecem a planejar. E por que colocar isso por escrito? Gente, vocês vão ouvir muito sobre neurociência, sobre TCC, porque eu estou estudando, né, sobre essas coisas e tentando me especializar. A gente escrever é até melhor do que a gente escrever no celular. A minha vida nos últimos 10 anos tem sido fazer tudo no notebook, tudo no celular. Mas já tem sido comprovado que você, enquanto você estuda, você rabisca um papel, isso já mexe, sabe, com o seu cérebro. Você escrever, para quê? Para que a sua mente fique fomentando aquilo. Olha, a gente tem que pensar sobre isso. Tem isso e aquilo para resolver. Aí eu entro também numa especialidade que eu gosto muito, que são os temperamentos. Os sanguíneos não gostam de planejar, porque vivem no presente, sabe? Mas se nós queremos alcançar êxito, a gente precisa planejar. A gente tem que escrever o que a gente vai fazer para que tais coisas aconteçam. Então eu vou falando aqui, mas eu queria pedir a atenção dos amados no seguinte: eu esqueci de colocar um espaço. Aí vocês encontrem qualquer espaço aqui nessa folha em que vocês vão escolher um versículo rema. O que é um versículo rema? É uma palavra que você... Tipo assim, na nossa igreja nós não temos um lema anualmente. Tem uma palavra rema, que é aquela palavra que vai te direcionar ou a você sonhar, ou a você conquistar, ou a você ser disciplinado. Você tem que encontrar o seu versículo rema. Para quê? Toda vez você vai estar professando aquilo, sabe? E a nossa fé, assim, professar a palavra de Deus é importante exatamente
porque o professar é para que Deus traga à existência aquilo que ainda não existe nas nossas vidas. Então, já coloquem aí, rema, R-H-E-M-A. Um versículo assim que eu amo, né? Dois pedaços de versículos que eu amo, são Jeremias, né? 11, 9 a 14, bem como Salmos 23, versículo 6. Né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu amo esse versículo, né? Enfim, e quando eu fico professando bondade e misericórdia, realmente eu tenho vivido isso nos últimos anos, assim, desde quando eu tenho professado muito esse versículo sobre a minha vida. Tenho vivido a bondade e a misericórdia de Deus. Então você vai procurar o seu versículo rema, tá? E aí, de repente, alguém colocou no seu prospecto, aliás, deixa eu começar lendo esse versículo. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Então, o que nós fizemos aqui no Projetando 2026? A gente entregou ao Senhor os nossos planos, os nossos projetos, né? E a gente entregou crendo, então, que nós vamos ser bem-sucedidos. Porém, gente, para que sejamos bem-sucedidos, não depende só de Deus. Depende da gente também fazer a nossa parte. Então, a primeira questão que eu coloquei aqui foi saúde. O que você vai fazer? Qual é o esforço que você tem que fazer da sua parte para que você tenha saúde no ano que vem? E aí você escreve aí o que você quer. Vou parar de comer menos doce. Olha, no meu prospecto eu coloquei: Senhor, eu quero perder 20 quilos. É bonito esse pedido. Mas se eu não planejar como eu vou perder esses 20 quilos, vou nadar e correr na praia. Por quê? Tem que ter um projeto para que isso venha acontecer. A gordura não vai assim, evaporar, né, derreter da noite para o dia. Tem que ter esforço da minha parte. E para isso tem que ter planejamento. Então tem a ver com comer nas horas certas. Gente, eu não como nas horas certas. Eu tomo café da manhã quando eu posso, assim, 1h da tarde, almoço às 5, janto meia-noite. Isso é hora de se comer? Né? Então, você sabe da sua vida, coloque aí o que você precisa para que você tenha saúde em 2026. Dormir mais cedo, comer menos sal, ou senão, comer menos sal, comida salgada. Então, o que você vai fazer? Exercitar, fazer caminhada 3 vezes por semana. Escreva aí. Vida profissional e acadêmica, isso aqui é muito importante, sabe? Vamos ser aquele profissional que só vai trabalhar de forma mediana, porque eu não gosto de usar a palavra medíocre, para receber o salário no 5º dia útil do mês seguinte, ou a gente vai empreender, ou a gente vai tentar mais, né? Em relação à vida acadêmica. Gente, eu tenho 51 anos. Eu estou começando um novo período na minha vida e eu ri, mas eu poderia ter chorado. Eu contei para minha mãe, né, que eu estou estudando, eu vou trabalhar com psicanálise, com psicoterapias, né? E aí a minha mãe riu. Ela falou assim: quando você vai começar a trabalhar agora, né? Você já está na idade de aposentar. Aí eu ri, tá vendo? Você riu também, né? Eu ri. Mas olha, eu poderia ter chorado, porque eu preciso de motivação para quê? Para começar algo novo, mesmo com 51 anos. Eu fiz a minha segunda graduação em 2020, terminei em 2023. Né? Então nunca é tarde para se estudar, nunca é tarde para adquirir conhecimento. Então coloca o que para você, né, crescer na sua vida profissional, acadêmica, o que você precisa fazer. Né? Eu tenho dormido ultimamente, todo dia 4 horas da manhã estudando, porque eu rendo melhor à noite, né? Aí durante o dia eu estou que nem um zumbi, só Deus na causa, mas estou feliz. Por quê? Porque eu estou estudando para me aprofundar, para me especializar, para poder ajudar vidas, né? Ministérios, como é que você vai ser bem sucedido no seu ministério? Ou ministérios no ano que vem, o que você precisa fazer? Precisa ter mais compromisso, você não precisa ter mais paciência, precisa ter mais amor, né? Ter objetivos claros. Escrevam o que vocês precisam, né? A mesma coisa em relação às finanças. Gente, tem muita gente que está passando por problemas por causa de bets. Então, finanças não gastar mais do que ganho, ou senão, não gastar com shopping. Esse aqui eu tenho que colocar no meu, gente. Porque ano de 2025, que veio de shopping lá para casa, misericórdia. Né? Fazendo caixinha, gente, colocar, né, R$50 por mês, que seja, o quanto for para poder alcançar algum objetivo, né? Ótimo, escreva isso. Vida espiritual, como é que a sua vida espiritual vai ser uma bênção ano que vem? Então, coloca, não faça isso porque eu estou falando, mas eu vou colocar, ler a Bíblia toda, né? Ou se não, meditar todos os dias.
Isso é importante, você planejar como a sua vida espiritual vai ser abençoada, vai ser rica. Só a gente querer não é poder, nós temos que traçar estratégias, nós temos que colocar formas, horários. Tudo isso é importante. Depois, nessa primeira folha, no final, fala sobre família. Como é que a sua família vai ser abençoada no ano de 2026, né? A noite do cinema, ou seja, a noite da pipoca, que seja, gastar, né, 3 noites na semana, ou você não fazer GNP em família, ou você não ter uma mesa redonda. Escreva como é que você vai ter uma vida abençoada com a sua família no ano de 2026. Isso também requer planejamento, gente, porque com essa geração a gente está se entretendo demais com o celular e a gente não está fazendo, a gente não está fazendo questão da presença, da companhia das pessoas. E isso é muito triste. Né? Os nossos adolescentes querem saber de TikTok, de Instagram, mas não são só eles não, nós também. Eu sou do tipo da pessoa que no meu Instagram, meu feed, assim, acho que 80% é de gato, né, de animais, assim, coisas assim do tipo. Mas uma vez eu fui procurar o Instagram do meu sobrinho e quando você procura na lupa, aparece assim um monte de vídeos, né? E normalmente o algoritmo vai mostrar vídeos assim de coisas do seu interesse. Sabe o que aparece muito no meu, gente? Caranguejo. Frutos do mar, assim, aparece um monte de gatos, né? E aí, teve um dia que eu quase entrei em pânico, sabe mesmo? Porque eram muitos vídeos interessantes para olhar. E tipo assim, não, mas eu preciso estudar. E por um segundo me deu aquela ansiedade, meu Deus, é muito vídeo para assistir. Aí eu falei, não, eu tenho coisa melhor para fazer, assisti 2 ali, depois voltei com meus estudos. Eu tenho um vídeo que eu vou postar, não postei ainda, em que a pessoa, o que a pessoa faz? Ela dá uma cenoura para a mamãe coelha. A mãe coelha está lá, nham, 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 enquanto isso a outra pessoa está indo lá na toca, roubou todos os coelhinhos, todos os filhotes, e a mãe lá, nham, 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 nham. Vamos associar isso à vida real? Isso não está acontecendo com a gente? Nós, pais, estamos nos distraindo com outras coisas e os nossos filhos estão sendo tomados. Então a gente precisa tomar cuidado, a gente tem que planejar. Se nós queremos ter um ano de 2026 abençoado na nossa família, nós precisamos projetar, a gente precisa planejar. Tá? Virem a página, está escrito sobre internet, redes sociais, streaming. Na pandemia, o que mais aconteceu foi gente maratonando doramas, né? Filmes, assim, seriados americanos. Isso foi algo muito normal que aconteceu durante os anos da pandemia e que continua até hoje. Se nós não projetarmos, se a gente não colocar limites de que as redes sociais, assim, elas não vão tomar conta da minha vida, assim, 10% do meu dia, tá, eu vou gastar com redes sociais. Se a gente for parar para pensar, nossa, 10% também é muita coisa. A gente pensa que não. Mas, mais chocante ainda, é que a gente gasta muito mais do que 10% do nosso dia nas redes sociais. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Antigamente, o WhatsApp não parava. Só que hoje em dia as pessoas não querem mais o WhatsApp porque elas não querem conversar, elas não querem interagir. Elas querem pegar o Instagram, rolar aquilo que interessa. E o algoritmo é inteligente. Mostra o que você quer ver. Né? Então, coloquem aí, né, em relação à internet, redes sociais e streaming, o que isso, o quanto disso vai fazer parte da sua vida em 2026. Tem que tomar decisão, tem que colocar limites, gente. Bom, o próximo item é: por quem eu vou orar e ganhar para Jesus em 2026? Gente, nós não estamos evangelizando, nós precisamos evangelizar, nós precisamos arranjar nossos meios para fazermos isso. E você vai colocar aí, eu vou colocar qual é a forma que eu vou conseguir fazer isso. Seja pela internet, seja visitando, seja pregando nos hospitais, seja indo na praça, você vai escolher. Mas aí coloca também nomes de pessoas por quem vocês vão orar, né? E vão ganhar para Jesus, em nome de Jesus, no ano de 2026. Próximo item: projetos, planos, reações. Gente, viagem, ou se não, comprar um carro novo, projetos. E como vão chegar lá, né? Eu tenho esse colega. Quando eu estava fazendo letras, né, ele estava começando a dar aulas na internet, online. E eu achei muito interessante o que ele falou para mim. Ele falou assim, que precisava comprar um microfone, ele precisava comprar um fone de ouvido e um mouse, eu acho. Aí ele falou assim, para eu poder comprar o fone de ouvido, eu tenho que dar 2 aulas. Então ele sabia o preço das coisas por meio do quanto que ele teria que trabalhar para poder adquirir aquele objeto, né, aquele produto.
E eu achei isso muito interessante, porque nós, normalmente a gente quer alguma coisa, a gente dá o cartão de crédito, a gente usa o limite, a gente não quer saber se tem condições de pagar ou não, a gente quer, a gente é imediatista, mas assim, tem projetos que são grandes, tem planos que requerem planejamento. Então, coloquem qual o projeto e como vão alcançar. E por que toda essa lista vasta, gente? Dá preguiça? Dá, mas a gente tem que começar a escrever, a gente tem que começar a fazer o nosso cérebro nos ajudar, né? Porque a gente vai fomentando, e aí ideias vão vindo, e aí a gente vai ouvindo a palavra de Deus, e aí a fé vem, e a gente começa a reagir, a gente começa a agir, a gente começa a botar, né, ação, e aí a gente começa a ver a coisa acontecer. Então, por favor, levem essa lista a sério, façam. Primeiro escreve alguma coisa básica, mas depois, né, coloca o teu cérebro para trabalhar por você. Como protegerei a minha fé, a minha mente e a minha fé? Até isso precisa de planejamento, gente. Até isso precisa de planejamento. Dias virão em que a nossa fé vai ser testada, e não por Deus, pelos antideus. E como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos reagir? Nós temos que planejar isso também. Mudanças em relação a ciclos e vícios. Isso aqui tem a ver, né, com beds, ciclos viciosos, pode ser de brigas. Então isso precisa de planejamento também, de decisão. Por isso que a gente tem que escrever. Penúltimo, relacionamentos. Né? Relacionamentos atingem muito a forma que a gente pensa, tá? Então quem estuda psicanálise, assim, fica tipo, nós temos o nosso cognitivo individual, mas tem o coletivo. Quer ver como um grupo pensa? Vai em algum post de política. Nossa, vocês vão ver, né? Aquele polo e o outro polo, e como pensam, e como a resposta daquele ali influencia outras pessoas que estão em cima do muro, que não têm opinião. Como a resposta de uma pessoa desse lado também influencia. Então, nós precisamos saber com quem nós estamos se relacionando. O que os nossos relacionamentos estão levando a gente a fazer. E por fim, culturas, né? Viagens, afins. Então, gente, o negócio é começar a escrever. Começar a escrever, pontuar, limitar, né? Para quê? Para que tudo aquilo que a gente orou, tudo aquilo que a gente pediu para Deus, para 2026, venha a acontecer. Né? Mas por quê? Deus vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então aquela mulher que se ajoelhou para orar, ela foi sábia, ela fez bem em confiar em Deus, mas ela não teria vendas. E aí no final do vídeo mostra a loja lotada de clientes. Ela não teria sido bem sucedida se ela não tivesse comprado mercadoria, se as prateleiras não estivessem cheias, se ela não tivesse o número de pessoas para poder atender, se ela não tivesse o maquinário, né, as maquininhas de cartão de crédito para poder passar as compras, e assim vai. Puderam entender? Sim? Então, façam isso, fiquem de pé, né? Logicamente que não dá para a gente preencher isso tudo agora, mas quem já começou, ótimo. Ótimo, rabisque, escreva. Por quê? Porque o teu cérebro tem que enxergar isso, tem que ver que isso aqui tem importância para você e vai ficar te lembrando, e vai ficar te dando ideias, e vai ficar te motivando. Ou não, vai ficar falando, não, que lista comprida, deixa isso para lá. Aí, cabe a você dominar a tua mente, né? Dominar os teus pensamentos. Amém? Então, vamos colocar de pé? E segura na sua folha. Nós já escrevemos no nosso prospecto o que nós pedimos para Deus. Aqui é um documento que diz como é que nós vamos fazer a nossa parte. Então isso aqui também, nós já colocamos no prospecto o que nós pedimos para Deus, o que nós pedimos para Deus fazer por nós. E aqui é o documento que diz o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer. Não se esqueçam de colocar o seu versículo rema, tá? E também, o que vocês vão fazer quando vocês receberem a bênção de Deus. Muitas das vezes, a gente esquece de entregar oferta de ação de graça. Deus nos abençoa tanto. Então, a gente tem tanto motivo para agradecer a Deus. Deus nos abençoa de tantas formas que a gente nem imagina, gente. Né? Então, a gente também tem que fazer a nossa parte. Né? Como é que nós vamos agradecer? Como é que nós vamos fazer com que o nome do Senhor seja glorificado diante das bênçãos que Ele vai nos dar? Amém? Amém. Então, segura no seu papel e vamos orar juntos, em nome de Jesus. Pai amado, Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado a Deus pelo Projetando 2026, que foi uma bênção nas nossas vidas. Recebemos diretrizes, direção, recebemos palavras de motivação, de edificação, de fé, Senhor. E agora, Pai, nós fechamos, ó Deus, essa noite com essa lista, esse documento, em que nós vamos, Senhor, estamos declarando como é que nós vamos
planejar, né, como é que nós vamos, Senhor, limitar, ou como nós vamos projetar, Senhor, para que essas bênçãos do Senhor cheguem até a nós. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, tira todo desânimo, Senhor. Tira, Pai, todo comodismo, Senhor. Tira, Pai, toda névoa, Senhor, mental. Mas dá-nos inteligência, dá-nos conhecimento, dá-nos capacidade, Senhor. Dá-nos autoridade, Senhor, para que nós possamos alcançar essas bênçãos para o louvor e glória do Teu santo nome. Então ensina-nos, ó Deus, a planejar. Ensina-nos a fazermos projetos. Ensina-nos, ó Deus, a sermos disciplinados, ó Deus. Ensina-nos a termos fé, Pai. E também, nesse projetando o tempo todo falando sobre movimento. Então, Senhor, que com este documento aqui a gente também possa se movimentar, para que o Senhor então venha com a Tua bênção e seja completa, Senhor, das nossas vidas, Pai. Tudo isso nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.